agora. Então, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença e também agradecer a presença do Edson, o doutor Edson, que é defensor público da União. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, mas imagino que talvez alguns de vocês já conheçam. Ele atualmente ele é o coordenador da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, que inclusive é uma instituição que apoia a DECLEM, né, uma das instituições que apoia. Ele tem tentado implementar uma discussão bastante crítica dentro da escola, né? Até tive o prazer de participar de alguma desses encontros. Já foi vice-defensor geral, né? Já atuou na parte internacional da Defensoria Pública da União. Teve várias experiências internacionais, inclusive em países africanos ex-colonizados, e por essa razão, numa das conversas que nós tivemos, e me pareceu que era bastante interessante que o Edson falasse um pouco da experiência dele, esse contato de que maneira a Defensoria Pública da União atuou nesses países ex-colonizados para tentar construir a Defensoria Pública desses estados. Então, como é uma experiência inovadora, como nós não temos acesso, digo isso por mim, né? Até peço se alguns de vocês já têm, mas é algo que eu desconheço e acho extremamente interessante nesse caminho que nós estamos fazendo de tentar discutir a descolonização do direito brasileiro, da teoria do direito, especialmente das instituições públicas. Então, não só ficarmos no campo estritamente teórico das discussões como nós temos tendo feito, mas especialmente tentando avançar para as dinâmicas práticas, para as experiências práticas, que é algo que eu e o professor Del nós temos conversado bastante, tentar intercalar agora experiências individuais que pessoas viveram e que têm uma natureza descolonial, né, rica, e que possa mostrar, ó, esse é um caminho possível para descolonizar o direito. E também, sob o ponto de vista das instituições, como nós podemos contribuir e caminhar para avançar esse tema que é um tema de vanguarda hoje na teoria crítica do direito. Então, agradeço ao doutor Edson por aceitar o convite, por se disponibilizar a falar. Fique à vontade, né, para falar pelo tempo que quiser. Geralmente nós falamos por 40, uma hora, e aí depois nós abrimos para perguntas, se também for de seu interesse. Perfeito? Muito obrigado, Edson, por estar aqui. Obrigado, doutor Guilherme. É uma satisfação aí. Meu nome é Edson Marques, né? Eu atualmente estou como diretor da Escola da Defensoria Pública da União, né? Eu sou defensor público federal, minha atuação originária é no Superior Tribunal de Justiça, né? Lá é que é meu ofício, o sétimo ofício superior, né? É uma atuação na área que a gente denomina civil, que não é uma área distante, é um pouco da área distante da área criminal. Né? Como o Guilherme bem enfatizou, e eu já dou bom dia a todos e agradeço imensamente o convite, Guilherme. A gente, Defensoria Pública da União, a gente tem não só a atuação interna, como uma atuação internacional, né? Tanto no âmbito da nossa região, né? Da região da América do Sul, da América Central, das Américas, mas também a gente tem uma atuação para fora dessa nossa região, alcançando inclusive, daí surge nosso projeto de defensoria em outros países, né, no âmbito da CPLP, atingindo inclusive lá o Timor-Leste, né, que é lá na Ásia, é um país pequenininho, mas é lá o nascedouro dessa nossa é, comunicação com outros países de língua portuguesa no âmbito de defensorias, né? Então, Guilherme, só para pontuar, eu vou dizer o que é a Defensoria Pública da União. Efetivamente, eu não sei se todos conhecem a Defensoria Pública da União, né? Nós somos, de certo modo, aí dentro do sistema de justiça, um órgão pouco conhecido, né? E eu faço aí sempre essa introdução para poder situar as pessoas que às vezes não entendem bem o sistema, né? Do âmbito brasileiro, a Defensoria Pública, assim como o Poder Judiciário, como o Ministério Público, é tida como una, né? Na Constituição diz que ela é una. Mas nós temos a Defensoria Pública da União, que é a Defensoria Pública Federal, e nós temos a Defensoria Pública dos Estados, né? Cada estado tem uma Defensoria Pública. A Defensoria Pública da União, ela congrega ali as atuações na área militar, na área eleitoral, na área civil, que é a área da Justiça Federal, que nós chamamos, e na área civil e criminal da Justiça Federal, né? Além da atuação trabalhista, né? A Justiça do Trabalho também, ou seja, toda a justiça especializada federal é da atuação da DPU. Então, veja que é desafiador para nós, né? Fora essa atuação toda, como eu disse, a gente também acabou de receber, por força da emenda constitucional
80, né, uma atuação que a gente chama de atuação em direitos humanos, né? E essa atuação para a gente, ela casou, na verdade, com essa construção do nosso pensamento de que a Defensoria Pública não podia atuar só de forma individualizada ou só de forma provocada, né? Ou seja, através de um impedimento de balcão, quando o assistido fosse a Defensoria, que nós teríamos que ter uma atuação mais proativa, né? E aí culminou com alguns projetos lá atrás que a gente tinha em mente. Então, começamos com essa atuação no âmbito internacional, né? E esse projeto começa, o projeto que eu falo, quando eu falo projeto de defensoria internacional, ele começa com uma parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, né? Que tinha também uma ideia, porque já havia outras participações do Ministério Público, participações do Judiciário em outros países, né? Então, eles também queriam levar por causa de pedidos de outros países, uma identidade de assistência jurídica, né? Porque achava que o Brasil tinha uma peculiaridade interessante no mundo da assistência jurídica, porque tinha um órgão constitucional estabelecido para prestar assistência jurídica gratuita. Então, começou-se ali, através de um pedido do Timor, uma parceria Brasil-Timor, Brasil via Agência Brasileira de Cooperação, entendeu-se que a Defensoria Pública da União era o órgão mais propício, né? Lá no comecinho, isso eu estou falando de 15 anos atrás, né? A gente ainda praticamente era um órgãozinho bem incipiente, né? Um órgão pequeno. Nós somos ainda um órgão pequeno dentro do sistema de justiça, né? Somos 700 defensores hoje, mas naquela época nós tínhamos 100 e poucos defensores, né? Então nós começamos com essa atuação. Essa parceria lá via ABC, ela gerou então o início da construção da Defensoria Pública do Timor-Leste, né? E aí, com essa construção da Defensoria Pública do Timor-Leste, nós passamos a ter do projeto virar uma missão. Então, existe hoje a missão Timor-Leste, a cada ano, de um ano, vai um defensor e fica lá, né? Então, daí surge vamos dizer assim, o âmbito de nossa cooperação no âmbito dos países de língua portuguesa. Essa experiência do Timor levou a gente a construir, pelo menos a pensar um modelo de defensoria pública que não seria só um modelo de defensoria pública do Brasil. Claro que, pensando assim, no sistema colonizado, né, porque os países foram colonizados, lá não o Timor, não por a colonização parecida com a nossa, mas um pouco semelhante, vamos dizer assim, né, mas mais longínqua lá, passar a defensoria pública ter a experiência, não uma experiência colonizadora também, né? Nós, como defensores, nós não queríamos transmitir o modelo de defensoria pública simplesmente como um modelo perfeito e acabado e que fosse enlatado e eles recebessem isso como uma defensoria pública terminada. Por que eu digo isso? Porque lá no Timor, e aí eu vou trazer a experiência mais para frente para os países de língua os países africanos, tá? Lá no Timor, o sistema judicial deles basicamente se espelhou no sistema português, né? Ou seja, um colonialismo judicial, né? Um colonialismo no sistema de justiça. Então, basicamente, isso em português. E eles não queriam acesso à justiça que também fosse um sistema basicamente português. E aí eles viram isso no Brasil. Mas quando nós fomos para lá, a Defensoria Pública, os colegas inicialmente, né, nós entendemos que não deveria ser um sistema brasileiro de defensoria pública, deveria ser um sistema timorense de defensoria pública. Ou seja, que o Timor, dentro das suas peculiaridades, dentro das suas necessidades, construísse esse sistema e que nós, enquanto defensoria pública, só ajudasse a criar um sistema de defensoria pública próprio que fosse deles, obviamente com a contribuição que a gente das experiências nossas. E isso está lá vigente. A Defensoria Pública do Timor é hoje uma defensoria dentro dos países lá referência, inclusive tem sido copiada como modelo para alguns outros países lá. Bom, chegando nesse sentido, nessa experiência nossa, o ABC entendeu que era interessante fortalecer essa parceria. O ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, entendeu que era interessante fortalecer essa parceria com a Defensoria Pública da União. E por meio de pedidos de outros países, né, sobretudo países africanos, nós começamos a também fazer o que a gente chama de prospecção, né? Primeiro foi Moçambique, né? Moçambique nos contactou via ABC lá atrás, né? Dizendo que também queria construir um modelo de defensoria pública. E assim foi feito, né? Nós estivemos lá algumas vezes, eu particularmente no último ano, né? Eles criaram um instituto, eles não criaram uma defensoria pública mesmo, né? O Moçambique, não criaram a defensoria pública, o nome de defensoria pública, criaram um Instituto de Prestação de Assistência Jurídica, chamado IPAGE, né? Para vocês terem a noção, o sistema deles, até quando eu estive lá, eles já tiveram aqui algumas vezes, né? Missões nossas já foram lá,
enquanto vice-defensor-geral, em 2016, assinei um primeiro termo de cooperação com eles, para vocês verem que 2016 é aqui recente, né, a defensoria deles. Eles avançaram de tal maneira que, quando eu fui lá recentemente, eu falei para eles que agora a gente que tinha que copiar eles, porque eles tinham já tantas unidades em vários outros locais e a gente, Defensoria Federal, ainda só tinha 70 unidades. Né? Então, para você ver que o avançar é muito interessante. Mas como é que eles fizeram? Como é que eles são hoje? E eu vou falar primeiro de Moçambique e depois eu vou falar da experiência em São Tomé e Príncipe, que é a experiência mais inicial, e aí, para quem tiver mais curiosidade, para mim, é um ambiente bem interessante de pesquisa, por exemplo. Né? Mas por que eu falo isso e não falo de Moçambique, embora Moçambique também tenha umas peculiaridades que eu vou dizer aqui, e também seja interessante, mas eu acho que para quem estuda, para quem gosta de pesquisar mais aprofundado, há uma gênese, né, há um momento que está se aflorando, está brotando ali em São Tomé, que é bem interessante do seu ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de auxílio mesmo, e de provocações, e de questionamentos, e de ajuda, e até mesmo para aquele que tem curiosidade em pesquisar sistemas nascentes. Né? Eu vou primeiro, então, falar sobre Moçambique e depois eu falo sobre São Tomé. Como eu disse, Moçambique, hoje, atualmente, já existe um sistema lá deles parecido, semelhante com a Defensoria Pública. Né? Eles não se espelharam no nosso modelo brasileiro totalmente, então eles não criaram uma Defensoria Pública federal, uma Defensoria Pública estadual, eles têm uma Defensoria Pública que é um instituto de prestação de assistência jurídica, que é um instituto nacional, mas ele tanto atua nas questões que diz respeito ao governo, né, questões federais, como diz respeito às questões, vamos dizer assim, particulares, né, privadas. Né? Então, ele faz essa dupla função, essa dupla atuação, até porque é um país menor do que o Brasil, né? Então não tem toda essa necessidade de duas ou de várias defensorias, não. Embora eles tenham províncias, né, um modelo mais parecido de províncias ali, que eles se expandiram. Lá há uma questão bem interessante. Eles, além do advogado, né, a pessoa bacharel, que eles chamam de jurista, né, eles chamam de jurista, eles dão o nome de jurista, bacharel em direito, aquele que fez o exame da ordem deles, eles também têm o que eles chamam de associado, né, que é como se fosse para a gente uma espécie de servidor, mas que também presta assistência jurídica, em alguns casos específicos. Né? Eu até, fazendo um paralelo, para mim seria como se fosse um juizado especial, mas era um pouco diferente do nosso juizado especial aqui. Eles chamam lá de... É como se fosse um tribunal arbitral, mas são tribunais comunitários, né? Então, essa pessoa ela faz essa assistência jurídica lá, que é bem interessante. Né? Ele vai até as comunidades têm seus locais de atendimento, né? Normalmente é um postinho da defensoria deles mesmo, do IPAGE, mas quando eles não têm, eles fazem essa proximidade com as prefeituras locais, e lá eles fazem esse atendimento. Né? Como o número deles de defensores é muito resumido, e eles tinham um problema na origem deles, é que eles acabaram por agregar pessoas que não eram formadas em direito antes, dentro do IPAGE, eles acabaram tendo essa dificuldade inicial, né, para o sistema não excluir totalmente aquelas pessoas que prestavam assistência, eles fizeram vamos dizer assim, essa permissão, essa possibilidade daquelas pessoas que já estavam lá, como se fosse uma transposição que o Brasil já teve há tempos lá atrás, né? Fizer essa transposição de pessoas que não eram bacharéis em direitos, mas continuaram sendo aí assistentes judiciais, né? Eles chamam de assistentes. E são assistentes, não levam o nome de defensores, embora aquelas pessoas que façam concurso para assistente possam se tornar defensores, fazendo um concurso interno. Então, eles teriam um assistente e teriam o defensor. Ambos prestam assistência jurídica, mas em escalas diferentes. Né? O defensor ele pode alçar, ou ele pode alcançar competências mais distintas, né? Competências que eles chamam de tribunais mais distintos. Então, há algumas cortes que o assistente não atua, só o defensor público. Né? Dentro do Timor, dentro de Moçambique, uma coisa que eu anotei que é bem interessante lá para eles e para a gente, que eu achei que era bem legal, que eles formataram um modelo em que eles estão buscando hoje a autonomia. Né? Quando a gente fala em autonomia, a gente lembra logo, vem a nossa Constituição, né? A gente pensa nesses modelos
no nosso modelo constitucional, aí vem a nossa mente a autonomia das defensorias públicas estaduais, com a emenda 45, e a autonomia da Defensoria Pública da União com a emenda 74, né? Mas essa autonomia que eles buscam é uma autonomia diferente da gente. E aí vem o respeito justamente a essa questão da gente não introduzir simplesmente um sistema colonizado também, né? Ou seja, não simplesmente transmitir nosso modelo, mas permitir que eles sigam o modelo deles. Né? Permitir que eu digo, deixar que eles construam o modelo deles. A autonomia que eles pretendem é uma autonomia que os desvincule da Ordem dos Advogados de Moçambique. Isso por quê? Porque no regramento deles, nas legislações deles, eles têm uma certa subordinação à Ordem dos Advogados. Né? Então, toda vez que o defensor mesmo, o assistente vai alçar um tribunal, ele tem que comunicar à Ordem dos Advogados que está entrando com aquela ação. A minha curiosidade, eu não consegui pesquisar, eu não consegui identificar, eu não consegui entender eles, eu várias vezes provoquei isso, né? Eu li a lei de acesso, a lei de assistência deles, e lá, para mim, era claro, dizia que eles podiam acessar o tribunal sem essa autorização, que eles tinham uma espécie de independência funcional, mas eles não conseguiam ler, fazer essa leitura, fazer essa interpretação. Bom, eu também não podia ficar provocando, instigando eles a ter uma confusão interna. Então, eles buscam, né, e aí a nossa parceria mais recente é nesse sentido, eles buscam, né, uma cooperação nossa para fazer uma reforma judicial, né, que dê essa autonomia para a defensoria pública deles. Né? E a gente entendeu, então, o pedido, nessa última viagem que nós tivemos lá, nessa última fase do projeto não vou dizer nem mais a implementação da defensoria deles, mas da consolidação da defensoria pública deles, o projeto está se caminhando, no caso de Moçambique, para isso, né, para uma consolidação e um estudo sobre o sistema de justiça, como a gente pode fazer para que o IPAGE ele tem aí essa maior envergadura, de modo que ele passe a ter a autonomia que eles querem, né? Que não é a autonomia brasileira, é a autonomia deles. Né? E dentro dessa autonomia, a gente fez algumas provocações, né? Porque eles não têm orçamento próprio, eles têm um orçamento ainda que vem do Ministério da Justiça deles. A gente disse que eles poderiam ter fontes de financiamento, né? Aqui no Brasil, a gente tem a fonte de financiamento orçamentário, um orçamento próprio, né? A gente entendeu que dentro dessa busca de autonomia deles, eles podiam ter a fonte de orçamento próprio. E aí a gente vai identificando algumas questões dentro do sistema deles. Né? Quais questões? Assim como o Brasil tem uma população vulnerável muito grande, eles também têm essa população vulnerável muito grande. E a gente identificou que havia e há algumas dificuldades de acesso à justiça. Né? Por quê? Porque as pessoas ainda não compreendem lá, e eu estou falando de Moçambique, não compreendem ainda como é que se dá esse pedido de assistência jurídica, como é que se dá a gratuidade judicial, a gratuidade da defensoria. Né? Elas não entendem que o serviço é um serviço gratuito, é um serviço estatal gratuito. Então, há uma certa dificuldade. E toda vez que eles vão procurar o IPAGE, eles ficam naquele receio de ser cobrado, porque essa vinculação do IPAGE com a ordem, e aí a ordem, às vezes, quer tarifar alguns serviços do IPAGE, né, para entender aí a gente conseguiu entender por que a necessidade da autonomia deles é tão importante. Né? É um sistema muito peculiar. Mas, como eu disse, para mim hoje o projeto mais provocador, né, é o projeto de São Tomé. Né? São Tomé é uma ilhazinha ali na África, né? São duas ilhas, São Tomé e Príncipe. Né? Ela é uma ilha bem diferente, é uma ilha bem bonita, né? Uma beleza natural bem provocante. Ela olhou esse projeto de Moçambique, e aí por isso minha introdução em Moçambique também, ela olhou esse projeto em Moçambique, e aí conversando com a ABC, conversando com o nosso embaixador, entendeu que era importante, a ministra da Justiça isso, né, entendeu que era importante também São Tomé avançar no modelo de defensoria. São Tomé não tem defensoria pública hoje. Aliás, São Tomé tem duas pessoas, uma que faz, às vezes, de uma ouvidoria de direitos humanos, e uma outra pessoa que, às vezes, faz um trabalho de tentar ajudar as pessoas no sentido de dar alguma assistência. Ambos não são formados em direito, ambos não são juristas. Né? E aí a ministra da Justiça, identificando isso, entendeu que era interessante o governo ter essa função, né, de estruturar, de criar
e de estabelecer uma defensoria pública. Tanto que ela fala minha defensoria, que ela quer criar, ela tem como a ministra da Justiça, ela é quase como se fosse a primeira-ministra, né? Na linha sucessória ali, ela é a segunda abaixo do primeiro-ministro, do presidente lá deles, né? Ela é a segunda, vai nas substituições. Então, ela tem esse papel muito importante e ela, então, chamou o ABC, viu todo esse trabalho que o ABC fez, visitou o Brasil algumas vezes, né? Viu tanto a Defensoria da União, viu tantas defensorias estaduais, né? Visitou o Supremo Tribunal Federal aqui. Então, ela conhece bem do sistema de justiça brasileiro e disse que ela queria também criar uma defensoria pública lá em Timor. E, de fato, ela queria criar não um órgão só simplesmente de assistência, ela quer criar uma defensoria pública, né? Então, nós fomos chamados lá, eu e mais duas colegas, eu até tentei trazer as duas colegas, mas não consegui por causa da agenda delas, né? Nós fomos chamados lá tanto para ver vários aspectos, prospectar vários aspectos de Timor, e aí tentar produzir, tentar ajudá-los num projeto em que possa ser criada a defensoria pública lá neles. O que a gente fez? Qual foi o nosso trabalho? Né? E aí, o interessante, Guilherme, eu acho que está nesse ponto. Né? Qual foi o trabalho que a Defensoria Pública da União, que a DPU fez, eu e mais duas colegas defensoras fizemos em relação a Timor? Nós visitamos algumas localidades, nós visitamos todo o sistema de justiça deles, nós visitamos todos os presídios deles, né? São 2 presídios, né? Um na capital e um no interior, e nós visitamos o sistema penal deles, o sistema que eles chamam de sistema penal, que é a direção de polícia, né? E a coordenação policial, que a coordenação policial tanto faz a segurança dos 2 presídios, quanto faz a segurança marítima, que eles chamam de fronteira, né? Então, nós visitamos todo o sistema, uma semana, basicamente, foi uma semana de muito trabalho, mas foi muito proveitoso, sobre diversos aspectos. Eu saí muito impactado lá do ambiente, né, do país e tudo, né? Não pela condição de vulnerabilidade, pobreza que lá existe também, mas a situação de pobreza lá não é aquela situação de pobreza que a gente vê na África de um modo geral, né? Eles não têm a fome absoluta, né? Lá é um país que tem riqueza natural muito propícia, né? Eles têm uma fruta peculiar lá que é chamada fruta-pão, né? Que é um carboidrato rico, né? Então eles não têm essa, sim, tem pobreza, mas não é a pobreza extremada no sentido de fome absoluta, né? Então, com base nisso, nós fomos visitar algumas comunidades, por exemplo. Em uma dessas comunidades, e aí um ponto que eu achei muito interessante, né, eles criaram, também como tem em Moçambique, mas um pouco distinto, um pouco mais peculiar, no caso deles, o chamado Tribunal Comunitário. Né? O Tribunal Comunitário, as pessoas elas se reúnem ali e elas vão eleger para determinados casos quem são seus julgadores. Né? E ali ela nomeia os juízes comunitários, os acusadores comunitários e os defensores comunitários. E eu achei a experiência muito interessante, né, sob o ponto de vista de que as soluções para casos ali, casos menos complexos, obviamente, né, elas são dadas pela comunidade local que acaba se ajustando. E eu vou até contar um caso, viu, Guilherme? Se depois eu esquecer, me recorda desse caso, que eu vou contar um caso que eu achei muito interessante, né, que foi para o sistema judicial, mas foi solucionado pelo Tribunal Comunitário depois, né? Acabou sendo uma comunicação entre o sistema judicial e o sistema comunitário, Tribunal Comunitário. Então, em São Tomé, a ministra pediu para a gente então fazer esse projeto junto com a ABC. E nós, de fato, rascunhamos um projeto para eles. Mas o que a gente entendeu desse projeto? Dentro das peculiaridades deles, e aí eu começo a contar essas peculiaridades, o projeto não poderia ser um projeto também igual de Defensoria Pública do Brasil, né? Eles são bem menores, eles têm outras situações bem diferentes da nossa. Quais outras situações? A gente começou a identificar dentro do sistema penal, e aí eu faço aqui a minha homenagem à minha colega Letícia Torrano, né? Porque a Letícia é uma especialista em direito criminal e ela tem um olhar muito peculiar, por isso que eu queria trazê-la aqui, porque ela tem um olhar muito peculiar mesmo. Mas a gente começou a visitar os presídios e a gente começou a ficar incomodado com a situação, né? Porque a gente, visitando os presídios, sim, são presídios, como o Brasil tem presídios, né? Mas a gente começou a ficar presídios simples, né? Não tem nada de
de mais diferente ou de mais luxuoso que seja diferente do que são os presídios brasileiros, né? É a mesma situação daqui. A gente começou a ficar incomodado porque todas as pessoas que estavam presas ali, elas estavam presas por crimes contra a mulher, né? Eram crimes contra a mulher, praticados contra a mulher. Raros crimes que eram crimes patrimoniais, mas eram crimes contra mulheres, né? Violência doméstica, abuso, espécie de crimes assim. E a gente começou, então, a conversar com um, conversar com o outro, conversar com um, conversar com o outro, e começar a entender daquilo. Então, a partir daí, a gente entendeu, e aí começou a gente tinha uma lista de entidades que a gente queria visitar, mas a partir dali, dessa visita aos presídios, a gente começou a entender, ou a ver que eles tinham um problema muito mais crônico-cultural do que simplesmente criar um órgão de sistema de justiça que fosse um sistema amplo, igual a Defensoria Pública Brasileira, né? A gente começou a entender, e aí a gente reuniu ali e entendeu que a gente tinha que visitar alguns organismos que faziam atendimento, né? Lá tem uma ONG que faz atendimento à mulher por violência praticada pelos homens, né? Violência, não vou nem chamar violência doméstica, porque nem sempre é violência doméstica. Tem uma relação, mas nem sempre é violência doméstica. E aí a gente chegou num desses organismos, então tinham 3 organismos, né? Tinha um organismo estatal, que era de prefeitura, tinha uma ONG e tinha lá o que eles chamam de Direção de Direitos Humanos, né? Direção de Direitos Humanos. No órgão estatal, e aí é o que a gente mais achou assim, eu vou usar uma palavra um pouco forte, né? Mais tenebroso, né? Porque quando a gente chegou no órgão estatal, como a violência contra a mulher é uma violência sistêmica no Estado, né, no país, a gente entendeu que o órgão estatal, então, ele estaria especializado a esse atendimento. A gente chegou lá, foi a pior experiência que nós tivemos em relação a isso. Por quê? Porque quando se foi fazer o atendimento, a pessoa que era coordenadora, ela nem entendia o que ela estava fazendo, né? Ela achava que aquilo lá era uma questão, e até para ela, né, por ser mulher, era uma questão normal, né? Questão, às vezes até que a gente fala do machismo estrutural no Brasil. E o atendimento das mulheres, às vezes até violentada, essas mulheres são atendidas por um homem, né? Então, veja a situação, né? Às vezes às vezes a mulher vai entender que o homem é um replicador, ela não vai conseguir ter a liberdade de falar de fato o que ela passou, o que aconteceu em relação a quando o atendimento era feito por um homem. A gente fez alguns questionamentos, e aí tudo bem, a gente saiu daquele órgão estatal, analisou os problemas que existiam ali, e a gente foi para a ONG. Uma ONGzinha criada por 2 meninas, né? Eu falo meninas porque são de 20 e poucos anos. Uma delas, inclusive, estudou em Minas Gerais, né, em Viçosa, e teve uma experiência boa no Brasil. E ela, quando voltou para Timor, ela entendeu de criar essa ONG, e aí ela se uniu mais uma outra colega que já tinha sofrido abusos, né? Também praticado por homens naquele país. E elas criaram essa ONG, as 2 coordenando, mas elas já tinham agrupado mais algumas outras mulheres também com experiências fortes nisso. E tinha, entre elas, né, um advogado da ordem lá de São Tomé que prestava um apoio jurídico a elas, né? Então, elas faziam todo o trabalho de oitiva das mulheres, e aí sim, a gente entendeu que aquela ONG lá que de fato fazia um papel importante dentro do Estado, né? Porque ela, sim, era especializada, ela, sim, estava preparada para aquele atendimento. E para ali, nos deu ali uma ideia que era, de fato, consolidar numa rede, né? Não só criar a defensoria, mas criar uma rede que fosse de assistência à mulher. Por quê? Porque daí vem a outra coisa interessante que eu falei para vocês, que dentro do sistema penal, a gente entendeu que era muito interessante. Quando a gente visitou, dentro do presídio, tem a ala feminina separada da ala masculina, né? Ou seja, o presídio feminino é uma ala, na verdade. Quando nós visitamos o presídio, nós primeiro assustamos, né? Com relação à quantidade de pessoas, mulheres que estavam presas, né? Havia 6 mulheres e uma 7ª que estava numa delegacia que ia ser encaminhada, mas haviam 6 mulheres que estavam condenadas, né? E aí, por incrível que pareça, qual o motivo da condenação dessas mulheres? Eu dou um chocolate para quem acertar. Para nós, legítima defesa, né? Para nós, legítima defesa de agressão masculina, mas no mais das vezes um homicídio, ou no mais das vezes uma lesão corporal grave, mas em decorrência de violação
praticada por um homem, né? Todas as 6, e a sétima que estava vindo também, que não tinha chegado ainda, todas as 6 estavam cumprindo pena em decorrência de um processo de violência, decorrente de violência ou de resposta à violência masculina. Né? Então, como o sistema é um sistema cultural machista mesmo, né? A gente até em relação a isso, a gente pode contribuir, mas não pode atrapalhar tanto, a gente teria que analisar todos os processos para ver o que a gente poderia contribuir. A gente não conseguia, obviamente, analisar os processos numa semana que estava lá, e não era nem o nosso objetivo, enfim, né? Específico analisar esses processos. Mas daí nasce para a gente essa ideia, né, de visitando todo o sistema, olhando tudo isso, nasce a ideia de que a Defensoria Pública lá tem que ser uma Defensoria Pública centrada, inicialmente, nessas questões. Né? Uma Defensoria Pública centrada na construção de um perfil de Defensoria Pública de atendimento à mulher ou de atendimento a essas questões envolvendo, né? Obviamente tem lá vários crimes praticados por homens, óbvio que uma estruturando de defensoria pública ela vai fazer esse atendimento, mas tinha que ter esse perfil, né, de defensoria pública que tivesse, ou de instituto, que tivesse essa análise ou tivesse em mente essa situação específica deles, né? Bom, e dessa experiência, então, dessa experiência lá, na visita que nós fizemos, né, desse projeto que nós fizemos, e esse projeto está caminhando, tá, pessoal? Eu falo que é um incipiente ainda, porque a lei de assistência deles também não traz previsão de defensoria pública, e tem uma coisa que a gente entendeu que era grave também. Assim como em Moçambique, lá a assistência jurídica é dita como gratuita. Só que para você receber assistência jurídica gratuita, na verdade, assistência da ordem dos advogados dele. Como é que é feito? É mais ou menos como se fosse um dativo no Brasil, né? A pessoa pede para entrar com processo, ela pede mesmo para entrar com processo dentro do sistema de justiça, o sistema de justiça vê que ela não tem condições, ela não é advogada, ela não tem condições de entrar, encaminha para a ordem dos advogados, a ordem do advogado arbitra honorários dela e a justiça vai, enfim, definir se tem ou não assistência naquele caso lá. Mas o interessante, a pessoa tem que comprovar hipossuficiência. Como é que ela comprova hipossuficiência? Juntando um monte de documentos, né, que tem que ser autenticados pela prefeitura local, e aí geralmente a prefeitura demora 3 a 4 meses para autenticar esses documentos, né? Ele precisa de 5 pessoas para atestar que ele não tem condições, ou seja, há uma burocracia tão grande para ele demonstrar assistência jurídica, a gente entendeu que isso era um gargalo, uma barreira que limitava o acesso à justiça por eles, antes mesmo do acesso ao advogado em si, ou acesso ao sistema em si, né? Que era a própria dificuldade de ter documentação para poder acessar o sistema de justiça deles, né? Bom, essa experiência de São Tomé, ela me deixou bastante impactado pelo fato de que assim, a gente vê como se fosse o Brasil lá na origem, lá atrás, né, quando não tinha defensoria pública, como era difícil a pessoa carente buscar uma assistência judicial, uma assistência jurídica mesmo que fosse, né? Por quê? Porque as cidades, embora sejam uma ilha, lá há uma dificuldade muito grande de transporte. E as cidades, né, o que eles chamam de comunidades, que na verdade são como se fossem municípios aqui, eles são distantes. Não são municípios basicamente rural, como o nosso aqui, mas eles são distantes. Né? Então, há uma dificuldade de locomoção. De modo que a defensoria também se instalar, ela deve se instalar nessas comunidades, e não a comunidade buscar a defensoria na capital, né? Porque há essa questão todinha também da dificuldade de locomoção. E aí, vendo isso, né, eu tô na defensoria já há 18 anos, né, vendo isso, eu me lembrei da DPU na sua gênese, né, quando a gente estava dentro de uma salinha do Ministério da Justiça, né, e aí as pessoas procuravam a Defensoria Pública da União, nem sabia que existia, né, e a gente tinha que fazer essa explicação toda. Eles não têm, como eu disse, eles não têm defensoria ainda, mas eles estão um passo largo de construir algo bom, né, algo que eu acho que seja do perfil deles, né. Claro que a gente pode contribuir com isso, mas a experiência da gente, como eu disse, decorrente lá do Timor, né, ela indica para a gente que a gente não deva enlatar um produto de defensoria e transformar e levar para eles, né? A gente tem que entender as características, as peculiaridades deles, e aí, com essas peculiaridades, tentar ajudá-los a construir a defensoria pública. E aí, o que nós fizemos no desenho do projeto? Nós
verificamos que eles têm 3 universidades, né, 3 faculdades de direito lá. E o aluno de direito, ele, para fazer o exame de ordem, ele precisa fazer um estágio obrigatório, né, de 1 ano, no escritório jurídico. E depois de formado isso, e só depois de formado, com esse 1 ano, né, como se fosse uma residência no escritório de advocacia, é que ele pode fazer o exame de ordem. E o advogado ainda tem que dizer se ele está apto ou não, ou seja, dar uma declaração dizendo se ele está apto ou não. Nós entendemos, fomos às universidades, conversamos com os reitores, com os coordenadores lá dos cursos de Direito, entendemos que a Defensoria pode começar a partir disso, né? Trazer o conjunto de estudantes também para o âmbito da Defensoria Pública, trazer a organização social que atende as mulheres para o âmbito da Defensoria Pública, não integrar efetivamente a Defensoria Pública, mas trazer em parcerias, né, formando uma rede, e ali começar com um número pequeno de defensores, obviamente, porque é um país pobre, né, um país que não tem recursos para manter um número grande de defensores, até a questão de concurso para eles ainda é uma questão diferente, né, há um paternalismo, há ali um nepotismo muito grande no Estado, a gente identificou isso também, mas enfim, né, havendo a boa vontade de construir um modelo, acho que ele já tem um passo bem interessante, né, e aí eu ia dizer, Guilherme, da experiência, da experiência em relação a um caso, né, a gente visitou a Suprema Corte, né, e aí o juiz lá, presidente da corte, ele foi um juiz comunitário, né, ele disse que foi um juiz comunitário, depois foi um juiz do sistema, passou para o juiz do sistema, mas ele disse que quando ele passou para juiz do sistema, logo um dos primeiros casos que ele pegou, e ele contando a experiência para a gente, era um caso, uma família foi reclamar da morte de um dos seus entes lá, né? Como é que se deu essa morte, né? O rapaz era um agricultor e ele tinha seus bichinhos ali, suas galinhas e tudo mais, e o vizinho também, que era outro agricultor, tinha um galo, tinha um negócio, e esse galo, ele debulhava milho lá e tudo mais, e guardava lá, estocava lá. Ele tem um período de seca, né? Então ele estocava esses milhos lá. E aí esse galo ia à noite lá, e segundo a história, né? Diz que esse galo do vizinho ia à noite lá, pegava os milhos, né? Bicava os milhos, comia o milho todo e levava, para o vizinho. Ele disse que o galo então estava roubando o milho dele, né? E ele disse que o galo estava roubando a mão do vizinho. E aí ele reclamou para o vizinho isso, reclamou algumas vezes para o vizinho, disse, olha, seu galo está vindo à noite e está roubando meu milho. Fez umas 3 ou 4 vezes lá essa reclamação. E disse que o vizinho não tomou nenhuma providência. E aí, na cultura dele, ele entendeu, dentro das crenças dele, né, da questão religiosa dele, e aí o interessante que eu achei foi a partir daí, é que ele entendeu que, na verdade, o galo não era um galo, o galo era o próprio vizinho, que se transformava em galo e lá roubava todo o alimento dele. E ele fez assim, e ele voltou lá de novo e disse, pô, pela última vez eu estou te dando um aviso que é para você parar de ficar furtando, roubando lá o meu mantimento, né? E o vizinho assim não fez, não parou. Né? Ele disse que pegou, então, um dia, vendo o galo entrando, ele esperou o galo, pegou uma flecha contaminada com algum veneno ali e acertou no galo e matou o galo. E, segundo o relato do processo, na mesma hora em que ele acertou a flecha no galo, o vizinho caiu morto lá no quintal dele, com um corte no mesmo local, na mesma região em que foi atingido o galo. Bom, então estava aí. Houve um processo penal, um processo criminal, e esse vizinho lá que acertou o galo foi até a polícia e se reconheceu como o autor do crime, né? E o que aconteceu? O processo foi, né? No processo no tribunal comunitário, ficou determinado que ele tinha que ressarcir a família lá a família do morto, né? Mas ele autor do crime, não estava satisfeito, porque ele disse que só ressarcir a família depois ia se vingar, que ele tinha que sofrer uma pena mesmo, né? Que ele tinha que sofrer uma pena pelo homicídio. Então a confusão todinha foi parar no tribunal, na justiça comum, não no tribunal mais comunitário, saiu do tribunal comunitário e foi para a justiça comum. E aí o juiz da corte disse, olha, mas já estava solucionado, como é que você quer que eu te apene se já está solucionado? Aí ele disse, não, se você não me apenar, depois a família deles, a família do falecido vai me apedrejar, eles vão querer vingança e vão me apedrejar. Agora, se você me apenar, se eu tiver uma pena que não seja a pena simplesmente indenizatória,
e eu tiver uma pena, é, eles não vão me apedrejar, porque aí eu vou ter uma pena mais severa ou mais séria e eles não vão me apedrejar. E aí o juiz que era juiz da corte agora, ele ficou sem saber o que fazia, né? Porque não havia um caso assim anterior, ou seja, já tinha sofrido pena. E o próprio réu estava querendo outra pena, né? E ele disse que a solução que ele teve foi de estabelecer para aquela pessoa, né, que ele fizesse serviços lá na comunidade, né? Serviços mais sérios, serviços de cuidar de roças, né? Ou carregar pedras, ou alguma coisa assim, serviço braçal mesmo. De modo que, a partir do momento que ele teve essa condenação, né, a família se sentiu, então, a família do morto lá se sentiu, então, ressarcida, vamos dizer assim, ou paga, né, pela questão todinha. Mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Fiquei com essa questão foi solucionada assim. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, mas meu Deus, mas que crime foi esse que ele cometeu que na verdade matou o galo, não matou a pessoa, né? Mas na cultura deles e para ele tinha matado aquela pessoa, né? Ele tinha cometido homicídio, que foi acertar o galo e então tinha assassinado aquela pessoa. E o juiz da corte também estava no mesmo pensamento que o meu, né? Quando ele falou, eu peguei o processo, ele falou assim, não, a pessoa não matou o outro, ele acertou o galo. Mas enquanto ele não tivesse essa solução judicial ali, ele não ia ter, então, uma pacificação social daquele caso. Né? Então, para ver como é que a pacificação social, às vezes o tribunal comunitário não resolve. Né? Às vezes, de fato, a gente vai ter que buscar um sistema judicial. Ele não teve defensor, né? Ele na época não tinha nenhuma assistência nesse sentido, ele não teve defensor, ele mesmo fez a defesa dele, defesa nesse sentido, né? E o tribunal acabou, no âmbito finalzinho do processo, nomeando ali um advogado da OAB deles para acompanhar só o processo. Mas foi assim. Eu até tinha anotado algumas outras coisas aqui, Guilherme. Eu não sei se tá bom por aí, se o pessoal entendeu, se o pessoal achou meio confusas as duas situações, são situações bastante diferentes, né? A Defensoria Pública ela faz esse papel, a DPU ela faz esse papel internacional, né? A gente atua como defensor interamericano no âmbito do sistema interamericano, né? No âmbito da corte interamericana, né? Mas também a gente consegue fazer esse apoio, né? Não atuar no sistema africano, né? O sistema africano é um sistema bem bonito, né? Bem legal, bem interessante, né? Eles têm cortes constitucionais, a África do Sul tem uma corte constitucional muito tradicional, né? Mas esses países, Moçambique, Guiné, o próprio São Tomé, eles ainda estão na gênese do sistema judicial, né? A assistência jurídica para eles ainda é muito incipiente, né? Se a gente fosse lembrar das ondas lá, do livro que todo mundo já leu, né? Se a gente fosse lembrar das ondas ali, talvez eles estão na primeira onda ali ainda, né? São Tomé, com certeza, está na primeira onda de acesso ainda, né? Porque há todas as barreiras do livro ali que a gente possa identificar nesse sentido. E aí cabe a gente, com a Defensoria Pública, não levar a Defensoria Pública como Defensoria Pública, né? Mas levar uma ideia, né, de que o sistema judicial ele precisa também, quando houver o acusador, obviamente, quando houver o julgador, ele também precisa de alguém que faça, de fato, a defesa, e aquela pessoa, e eu falo defesa no sentido amplo mesmo, aquela pessoa que não tiver condições de constituir um advogado, né, lá tem a advocacia, de constituir um advogado que ele tenha a visão de defensor, e o que a gente tem feito, na verdade, mais ainda, né, e aí essa construção também brasileira, que a gente vem construindo de defensoria, é que o defensor não seja só um defensor judicial, né, ele seja de fato um defensor que tem um olhar voltado para os direitos humanos, né? Então, ele também leve essa ideia, né, de que a defesa é uma defesa mais ampla, né? Ela não é só uma defesa judicial, é uma defesa voltada para os direitos humanos. É isso, eu acho, Guilherme. Tinha muito mais coisas para falar, mas se deixa me Imagina, falar, eu vou falar o dia inteiro, viu? imagina, excelente. Obrigado, Edson, por compartilhar essas experiências. Eu acho que foram extraordinárias. Eu não conhecia, de fato, nenhuma delas. E agora acho que a gente pode abrir para as perguntas. E eu começo, né, aproveitando que tocou a palavra, Edson. Você até mencionou bastante a preocupação que vocês tinham de não levar a, a experiência da Defensoria Pública Brasileira, propriamente dita, para esses países. Claro, vocês iam levar a experiência, mas não tentar construir como se fosse um espelho, uma Defensoria Pública Brasileira nesses países. De tal modo que eles foram tentando construir o seu próprio sistema, né? Cada um deles, pelo que eu percebo, estão em estágios distintos, né? O Timor, Moçambique e São Tomé.
Mas fato é que eles estão construindo e vocês estão monitorando essa construção. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: você consegue identificar nesses sistemas que estão nascendo características ou institutos ou estruturas que realmente são potencialmente mais descoloniais do que a própria Defensoria Pública Brasileira, né? Porque são experiências mais recentes. Se a gente pensar na Defensoria da União, ela nasce ali na virada, né, do milênio, basicamente, pensando nessa nova formulação, né, não nas suas experiências anteriores, né? Então, já que eles estão aí com 25 anos, bem dizer, de construção, 20 anos posteriores, né, com todo outro movimento constitucional, né, com outras discussões, você percebe nesses sistemas que estão sendo criados algo que realmente é muito mais, ou tem um potencial de ser muito mais efetivo, como você mencionou, quando eu cheguei percebi que eles já tinham criado muito mais instituições do que a nossa própria defensoria. Você conseguiu identificar nessas experiências o que realmente eles avançaram e que talvez pudesse ser trazido para o Brasil, já que eles estão criando algo novo? Essa é a primeira. E a segunda, né, você, apesar de ter sido o foco de análise, você vivenciou o sistema prisional deles. Embora, claro, já tenha sido feita muita pesquisa sobre o tema, mas você consegue identificar que as pessoas que são excluídas, que são marginalizadas, etc., nesses países ex-colonizados, segue também uma mesma lógica da nossa, porque, óbvio, se você vai no sistema prisional europeu, é um pouco diferente, embora, obviamente, os excluídos são sempre os mesmos, né? Como o Safran sempre falou, mas você consegue perceber que há alguma nuance. Você falou das mulheres ali, mas você consegue entender que há uma lógica distinta da forma de exclusão das pessoas no sistema prisional, para que elas fossem encarceradas? Então, essas seriam as minhas, assim, das questões possíveis, mas para não ficar também fazendo mil perguntas para você, deixar Sim. os outros. Obrigado. Obrigado, então, Guilherme. Querem fazer mais? Eu anoto ou vou respondendo uma por uma? Melhor, né? Eu acho Vou que responder o Guilherme e aí a talvez vai gente vai. surgindo às vezes, né? Olha, bom, como eu falei, então são duas realidades bem diferentes, né? Moçambique já tem um instituto, né, que ele é bem mais avançado, assim, em relação ao que a gente pensa de defensoria pública no modelo brasileiro, por exemplo. Ele é um instituto já bem robusto, né? Já tem sedes próprias, e tudo mais. É, eu particularmente, assim, acredito que a experiência que eu achei interessante e tudo mais é que quando eles vieram ao Brasil algumas vezes, né, a gente chama de passantia ou a cooperação mútua, né, eles vinham ao Brasil vendo como é que se estruturava a defensoria pública. Eu achava que eles iam sempre se estruturar assim, seguindo esse modelo da gente. Não porque a gente estava impondo, mas porque eles acabavam vendo do modelo e aí querem copiar aquele modelo, né? Mas você vê que é tão interessante que em dado momento eles avançaram muito mais do que a gente, né? Como eu disse, a gente tem 70 unidades hoje, eles têm quase que 90% do país já com defensorias, né? E aí, qual o modelo que eles seguiram? Assim, o modelo não sei exatamente se o modelo descolonial, porque eu tenho um pouco de dificuldade, porque como eles copiaram o modelo, esses sistemas todos quase sempre copiam o modelo português, né? O modelo português é um modelo que não tem defensoria pública mesmo, né? Então, já por ser defensoria pública, seria um modelo descolonial do sistema colonizador lá português. Né? Mas quando eles avançam, e eu estou falando de Moçambique, como eu disse, quando eles avançam para as comunidades, né, e estão muito mais próximos da comunidade, né, e ali nós temos quase que um defensor comunitário, né, fazendo papel de defensor, e muitos deles defensores comunitários mesmo. Essa experiência, ela para mim é muito impactante, né? Porque você começa a treinar. A gente já tentou algumas vezes assim, a gente já tentou. Eu dentro da escola, por exemplo, a gente tem um programa que é a defensoria vai até a comunidade, né? Defensoria para todos. A gente levar para a própria comunidade começar a ter lideranças comunitárias que têm esse papel. Então, lá dentro das comunidades deles, começa a ter esse tipo de experiência, né? E eu achei muito valioso, né, ter lideranças comunitárias que façam um papel de defensores comunitários, né, que entendam as necessidades daquelas comunidades, daqueles locais, e aí traduza isso para o sistema judicial. Né? Então, como eu disse, assim, eu voltei de lá o ano passado bem impactado com isso, que diz, eles avançaram sobremaneira no país em menos de... eu estou falando de 2016, né, enquanto eu estava
na gestão enquanto vice, 2016 para 2024, né? São 8 anos, né? 2023, 7 anos, né? Então eles avançaram muito mais, proporcionalmente falando, né? Óbvio que o país é menor, do que a gente. Né? E aí você fala assim, a questão toda é recurso? Não, não é só questão de recursos, né? Porque de fato eles também não têm esse tanto eles não têm esse recurso livre assim para expandir. Talvez não, com certeza, esses modelos que contam, né, com o apoio das comunidades, que apontam como modelo dos locais, eles sejam muito mais efetivos do que a gente sempre pensar em estruturar uma defensoria pública, ou mesmo outros sistemas de justiça, como o Ministério Público, como o próprio Judiciário, estruturar tudo isso dentro daquilo que a gente pensa de estrutura física, estrutura profissional, né, estrutura de gente mesmo, de servidores e juiz, promotor, defensor e tudo mais, né, mas isso me impactou de certo modo porque eles conseguem fazer esse atendimento, né, e conseguem ter efetividade, né, porque não é só gerar número, né, eles conseguem efetivamente prestar assistência, né, então isso para mim foi muito interessante, né, é, interessante que eu, inclusive, digo que isso a gente poderia tranquilamente copiar, né? Isso, pensando no Brasil, por exemplo, às vezes a gente faz na DPU, né? Esse atendimento dos ribeirinhos, por exemplo, é um atendimento muito difícil para a gente, para eles, né? Então, eu digo, toda vez que você for, se você conseguir treinar lideranças ali para entender as situações jurídicas que elas possam ter direito e replicar mesmo os direitos que elas possam ter, talvez essas pessoas consigam trazer para a defensoria pública de uma forma muito mais efetiva, né? E até às vezes, quando a defensoria pública for, ou quando o sistema de justiça for, seja mais proveitoso até e mais eficiente o sistema, assim, né? Vamos dizer assim. Eu nem gosto da palavra eficiente, Guilherme, porque sempre Uhum. quando eu uso Ah, eficiente lá, mira as questões econômicas aí, e essas uhum. questões meramente econômicas do direito, eu tô meio fora delas, viu? Mas, enfim, eu acho que é muito mais voltado para os direitos humanos, né, vamos dizer assim, né, para uma justiça mais efetiva. E eu falo, quando falo justiça, o sistema todo, né, Uhum. quando você tem a comunidade participando integralmente de um projeto assim, né, um projeto que eu digo, ela entenda os seus direitos, ela consiga conceber os seus direitos e aí ela consiga ela mesma fazer a defesa dos seus direitos, né? Então, para mim, isso foi uma experiência muito fantástica, sabe? E já em São Tomé, né, por ser diferente, é, a questão também foi o tribunal comunitário deles, né? O tribunal comunitário deles também, de certo modo, me impactou, assim. Eu até saí com a cabeça, assim, pensando, puxa vida, minha pesquisa de doutorado é sobre direito constitucional, mas eu podia pesquisar o tribunal comunitário, né? Porque é uma experiência muito interessante, né? Por isso estou provocando o pessoal aí, né? Assim, um campo de pesquisa muito interessante. Né? Então, eu fiquei assim, durante muitos dias, eu falei, puxa, pesquisar o tribunal comunitário, a ideia comunitária é muito interessante. Casando com essas ideias, eu vejo que é efetivamente isso, né? É você ter experiências diferentes da experiência do colonizador, que é marcantemente uma experiência voltada para o sistema de justiça, né? Sistema judicializado vamos dizer, mais Uhum. tecnocrata, mais burocrata, ou seja, um sistema muito mais formal, né? Com relação ao sistema criminal lá de Ué, São Edson, Tomé, imagino que talvez o Luiz e a Roberta queiram discutir isso que você está falando, imagino eu, assim, né? Então, se não quiser pular essa segunda questão, vou abrir para eles pode fazerem as abrir. questões. Oi, Luiz, Luiz. Bom dia. Roberta, bom dia. Bom dia, tudo bom, Luiz? estão me ouvindo? Sim, perfeito. Muito obrigado. Eu não vou levar muito tempo, eu fico feliz, parabéns. E entrei um pouco tarde, porque estava num outro encontro. Eu sou Luiz Tomás Domingos, sou moçambicano, sou, Prazer. profe sou professor da Unilab, aqui no Brasil. Tenho formação em antropologia, sou antropólogo e sociólogo. Só queria acrescentar, colaborar com essa palestra, que achei muito interessante. Deveria haver mais palestras do gênero. Eu me prontifico a participar, caso Legal. precisar. O que eu queria juntar à consideração que fez, que foram pertinentes, porque tem casos que acontecem em África, em especial em Moçambique,
que a justiça, como nós entendemos, não consegue resolver. É outra lógica. O caso do galo que foi morto, que era a própria pessoa, isso não tem lógica no entendimento numa perspectiva europeia. A outra coisa que queria insistir, que a nossa justiça precisa entender a cultura do povo, a maneira de pensar. E em Moçambique, há duas formas da justiça. Antes da presença colonial, já havia líderes, nós chamamos líderes tradicionais, que têm uma outra lógica da justiça. No tempo colonial, havia duas justiças, a justiça colonial e a justiça tradicional africana moçambicana. Há casos que levavam-se à justiça tradicional, que se resolvia na lógica desse galo que foi morto. Quem da tradição entende o que isso significa. Então, o líder tradicional sabe essa lógica, ele resolve. Essa nossa justiça oficial, que é herança colonial, por incrível que pareça, a lógica é a mesma, só muda os sujeitos, a lógica é a mesma, que é a lógica da justiça colonial, que veio e que prevalece. Ainda há um grande esforço que precisa enquadrar na lógica da cultura africana, que ainda é um grande espaço da pesquisa. A nossa justiça nem sempre consegue resolver problemas dos moçambicanos que vivem no interior. Era só isso, para não levar muito tempo, que a nossa justiça precisa, não digo converter, mas entender mais as realidades locais, culturais, africanas, que até agora há um desafio grande. Era só isso. Se houver mais oportunidade, me prontifico para colaborar. Obrigado. Obrigado, Doutor. Luiz. Obrigado, doutor Luiz. Foi excelente a sua participação, né? Eu vou até colocar ali o meu contato, se depois nós pudermos conversar. Eu acho que seria interessante e realmente é uma outra perspectiva e tem muito para contribuir para fins coloniais. Obrigado, viu? Obrigado. Acho que é Roberto, né, Edson? Desculpa, eu me Roberto, atravessei. Roberto. Bom dia ao doutor Guilherme, professor Roberto. Edson, também ao professor Luiz, que falou agora há pouco. Eu sou Roberta, sou defensora pública na Bahia, e o senhor falando, seu Edson, me chamou muita atenção, principalmente a questão do tribunal comunitário, né? Porque essa questão, e aquilo que você falou, né? É um problema de expansão, mas também é um problema de como é que a gente verifica, na questão da defensoria, né? Aqui no Brasil também, esses temas. Como é que a gente verifica que tipo de trabalho e estratégia de trabalho se faz a partir de uma perspectiva descolonial, de direitos humanos e das realidades que a gente tem. E aqui na Bahia, tanto pelo número, né, de comunidades tradicionais como de povos indígenas que estão tentando recuperar seus territórios, a Defensoria tem trabalhado nos últimos 4 anos, especificamente, com esse acompanhamento das comunidades quilombolas, né, que surgiu na pandemia, pelo acesso a direitos básicos, né, como o direito à água, e sem deixar de lado a questão do território, e aí a parceria com a Defensoria Pública da União, né? E também, mais recentemente, a criação de um grupo pela igualdade étnica, né? E aí o acompanhamento das questões da reocupação indígena, de todas as questões culturais que vêm. E me chama a atenção quando o senhor falou do Tribunal Comunitário de São Tomé, porque essa é uma discussão que surgiu, inclusive, quando a gente estava debatendo com os caciques e com a cacica indígena, a resolução 287 do CNJ, né? Que é uma resolução que traz a perspectiva de como tratar o indígena, mas dentro desse sistema colonial, né, que a gente tem. E aí foi conversado e alguns diálogos incipientes justamente, né, dessa ideia de um tribunal plurinacional,
né, ou de julgamentos plurinacionais, mas como que é feita essa separação, né? Porque a gente tem experiências também que são referências, como no México, por exemplo, de algumas comunidades que na área da segurança, mesmo na área da segurança pública, os casos resolvidos pelas comunidades são legitimados pelo Estado, né? E aqui no Brasil parece que há uma dificuldade nessa prática, né? Porque quando a gente fala de justiça restaurativa, reconstrutiva, práticas restaurativas, acaba emperrando na infância e juventude e dentro da própria lógica do nosso sistema, que é um sistema colonial. Então, eu gostaria de saber do senhor mais sobre essa questão da autonomia em relação ao sistema judicial, autonomia mesmo, se tem algum tipo de reconhecimento formal, constitucional dessa autonomia do Tribunal Comunitário como uma experiência mesmo a ser seguida, assim como foi a experiência na África do Sul, né, da Comissão de Verdade e Conciliação, que era uma experiência restaurativa com a filosofia Ubuntu e tal, e também a ideia de o que a gente discute com algumas colegas mesmo, que até levaram a tese para o CONADEP, CONADEP, que é um congresso de defensoras e defensores públicos, né, do Brasil, aí para quem não Defensoria, conhece, né? aí que essa ideia da filosofia da diáspora, né, e na produção de um novo direito dentro da nossa prática, né, que se tem algum tipo dessa produção, desse intercâmbio, se tem alguma formalização dessa autonomia, se ela realmente é uma autonomia, se é alguma liberdade que a gente diz, aquela liberdade vigiada, né? Para não me estender, é isso aí, mas eu fiquei com muitas outras indagações e é fantástica essa experiência de vocês. Muito bom poder compartilhar e aprender com vocês, né? Muito bom também poder ter ouvido a fala do Luiz, e acho que é um caminho, né, de escutar e dialogar com essas novas práticas, inclusive, né, com o que a gente tem de pensamento sendo feito pelos colegas que estão entrando pelas cotas, né? Cotas raciais, indígenas, então todo esse movimento aí que a gente tem nas defensorias e nas outras instituições do sistema de justiça. Roberta, obrigado. Acredito até que o Luiz tem muito mais propriedade de responder do que eu, né, Luiz? Por quê? Eu fiquei uma semana, né, tanto nessa última prospecção, né, tanto em Moçambique quanto depois em São Tomé. E de fato o que tu falas aí, a gente defensoria já tem um papel assim, né? O Guilherme bem falou, né? A gente já tem um papel meio que não é nem só descolonial, mas é naturalmente de resistência contra o sistema, né? Mas essa experiência do tribunal comunitário, e aí o Luiz bem colocou, né? São as lideranças tradicionais lá no caso de Moçambique, né? Mas em ambos os casos, as decisões são reconhecidas como válidas, né? Eles têm vamos dizer assim, esse respeito tradicional, tanto em Moçambique quanto em São Tomé, e até essa experiência, para mim, é até interessante, do ponto de vista de defensoria mesmo, para a gente, né? Porque no caso do Brasil, especificamente, a gente ainda é muito dependente do judiciário, né? Uma briga de vizinhos, os vizinhos ali não conseguem se resolver, eles querem levar para o judiciário, né? Às vezes é uma coisa simples, né? É um muro que se constrói, mas o vizinho quer passar mais um centímetro para cá, o outro quer passar para lá, às vezes até se matam, né? Por conta disso e não consegue se resolver e querem levar para o judiciário. A gente, enquanto brasileiro, a gente tem tentado várias fórmulas, né? E a gente, por exemplo, várias fórmulas, inclusive o juizado especial, que a gente pensava, não, vai desafogar o judiciário e tudo mais, na verdade, trouxe foi uma onda de mais processos, né? E por isso que eu acho que é interessante. O Luiz falou uma coisa, embora, né, Luiz, esse choque mesmo, né, da cultura do colonizador com a cultura moçambicana, com a cultura de São Tomé, mas Moçambique principalmente, e isso para mim é muito relevante, sabe? Moçambique principalmente, Moçambique ainda tem essa força
das suas questões comunitárias, sabe? Das suas questões tradicionais. E o juiz, na verdade, o juiz e os membros do Ministério Público vão fazer formação quase sempre em Portugal, né? E eles voltam com essa cabeça meio que enlatada do sistema do modelo formal, né, português lá de justiça. E aí, Luiz, eu acho que cabe nós, né, assim, essa contribuição, né, de não deixar não deixar, né, e talvez a defensoria possa contribuir justamente com isso, né, nossa sementinha lá com o IPAGE, fortalecer os colegas para manter essa cabeça sempre ligada, que o sistema não se perca, o sistema não seja engolido pelo sistema judicial formal, né, formal que eu digo, formal colonizador, né, o sistema tradicional, ele tem sua validade, ele é muito bonito, né, ele consegue uma pacificação, como eu disse, que o sistema judicial às vezes não consegue, né, claro que em alguns casos a gente vai precisar sair, uma insolubilidade de algum caso, sair do sistema ali para ir para o sistema judicial, né? E eu acho, e acredito firmemente, viu, Roberto, que a Defensoria Pública tem esse papel, né? Firmemente mesmo, né? Eu falo isso e aí o ano passado o Guilherme até participou, acabei convidando o Guilherme, né, Guilherme, para um curso de formação nosso aqui dos últimos defensores do concurso, né? E aí legal, porque quando eu vim de Moçambique e de São Tomé, assim, mas impactou muito minha cabeça, sabe? Que aí os meninos sofreram com isso, né? Os novos, né? Eles já sofreram com essas ideias, né? De fazer mais, de mais, de longe, né? E tinha até uma defensora, uma colega sua, né? Gisela Baer, ela entrou e assim, ela tá lá no meio do mato, ela foi para Santarém, né? Ela tá lá no meio do mato, lá com os indígenas correndo. Aí eu falo, nossa, é fantástico, né? Quando você consegue ver que uma ideia vai ali também transformando, traga de lá, né, que na verdade nós não trouxemos ideia dos Estados Unidos, nós não trouxemos ideias da Europa, nós trouxemos ideias de Moçambique, de São Tomé, e essa ideia ela repercute da maneira no Brasil, né, às vezes pequenininha, com 2, 3, 10 defensores, mas ela é transformadora também na nossa realidade. Né? Então, assim, na verdade, eu tenho que agradecer, viu, Luiz? Eu tenho que agradecer muito, né, a Moçambique, essa oportunidade da gente conhecer, né, da gente trocar essas experiências, sabe? De voltar para o Brasil, né, e ver que nossa realidade é difícil, que a realidade dos irmãos lá também são difíceis, mas que a gente pode construir coisas muito, muito interessantes de forma conjunta, né, de forma a observar nossos traços, nossas identidades, né, nossas culturas, né? Então, acho que a gente tem um pouco desse papel, viu, Roberto? Eu nem sei se eu te respondi, né? Ou se eu deixei com mais dúvida ainda. Porque, de fato, eu vim com muito mais questões aí de lá do que soluções, viu? Bom, pode falar, Luiz. Fique à vontade. Me desculpa não monopolizar a palavra, mas é a temática que me interessa bastante. Por quê? Eu me formei na França, em Paris. Eu tive contato com um juiz que se converteu em antropólogo, que fundou o que se chama Laboratório de Antropologia Jurídica, no Sorbonne. Foi meu professor. E eu até aprendi de novo como africano, que afinal a justiça precisa se converter às realidades locais. Então, o caso de Moçambique é muito mais complexo. Aqui estou resumindo, é resumo dos resumos. Por quê? Quem está atuando na cidade como um juiz, por exemplo, em Maputo, tem um outro público. Cidadão da cidade, capital, sabe ler e escrever, conhece um pouco as regras. Quem está atuando numa cidade do interior, num município do interior, onde a conjuntura tradicional prevalece, tem um chefe tradicional, o juiz tem que se adaptar a essa conjuntura. O exemplo concreto, o meu sobrinho é juiz, está na província de Sofala, trabalha no interior. Conversando com ele estava atuando numa cidade pequena. A primeira coisa, quando assumiu, foi cumprimentar o chefe tradicional da cidade e conversar os problemas que existem dentro da cidade. Então, essa maleabilidade que pode-se entender, escutar a outra maneira de resolver os problemas, é que podem ser trazidas aqui. O nosso problema é usar a lei em todos os lugares com a mesma intensidade. É um erro grave, porque a cada espaço tem suas regras. Talvez o Brasil poderia pensar
as comunidades tradicionais, mesmo comunidades quilombolas, precisam ser escutados. Os líderes dessas comunidades têm a sua lógica de entender o problema. Aí exigem a conversão de dois lados, haver esse diálogo e não ficar à força da lei, que muitas vezes nem sempre o outro entende a força da lei. Era só esse, mas ainda mantenho à disposição, caso precisar, para enriquecer, porque é o bem de todos nós. A nossa justiça tem que atender ao ser humano no seu contexto. Obrigado. Perfeito, Luiz. Bom, excelente. Deixa eu só, eu sei que é o Edson que está falando, mas, Luiz, eu concordo integralmente com a sua perspectiva. Eu até cheguei a escrever e sustentar que deveria existir no processo penal não apenas um instituto de IEDACAM como uma inspeção judicial, mas a própria escuta étnica judicial, né? Ao meu ver, o juiz do processo criminal, ele teria que ter por obrigação ir à comunidade e se reportar à autoridade, seja ela indígena, seja quilombola, e a partir desse diálogo é que se faria uma reconstrução de experiências jurídicas para um eventual julgamento de caso, né? Na minha opinião, deveria existir o Instituto da Escuta Étnica Processual Penal, para que eventualmente a justiça se descolonizasse. Mas, enfim, é só porque concordo integralmente com o que o doutor falou. Obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra para o Eduardo, depois Edson. Oi, professor, bom dia. Bem rapidinho aqui, duas questões mais práticas em relação ao tribunal comunitário. A primeira, se eu acompanhei bem, é que o tribunal tem competência, né, criminal, mas não teria para impor pena privativa de liberdade, se seria isso mesmo. E a segunda é em relação se essa decisão proferida no tribunal comunitário pode ser revista ou reapreciada de alguma forma pelo sistema judicial tradicional. Enfim, seriam esses dois os questionamentos. Eduardo, boa tarde já, né? Prazer falar contigo aí, viu? Obrigado pela contribuição. Olha, em um caso ou em outro, assim, como eu disse, são situações bem distintas, né? O que eu observei por esse pequeno período lá é que as questões comunitárias, elas deveriam ficar na nossa da questão comunitária, né? E aí não transcendesse. Mas me parece assim que não tem essas limitações todas não, né? E talvez até o Luiz aí possa contribuir até melhor do que eu em relação a isso, né? Porque eu falei aqui que a questão do galo ela foi transposta de um sistema para outro, né? Até porque naquele caso ali o réu não estava satisfeito, ele mesmo não estava satisfeito com a solução comunitária, né? E a solução comunitária era a solução que a tradição estabelecia, né? Mas ele ficou com medo da vingança, né, e tudo mais, então ele achava que o sistema judicial ia, nesse caso, responder para ele mais satisfatoriamente, né, e para a família. Enfim, né, então, pelo que eu observei é que os sistemas, eles existem, mas às vezes eles conversam também, e óbvio que o Estado, né, quando o Estado quer introduzir um modelo, né, e aí o modelo colonial, ele está impregnado no Estado, né, ele acaba querendo que este modelo ele prevaleça sobre o modelo tradicional, né, sobre o modelo comunitário. Eu não sei, e aí vai de uma pesquisa até que a gente possa fazer, e aí vou até te incutir essa pesquisa, né, eu não sei quais são os limites, né, desses dois sistemas lá, e aí até estou anotando algumas coisas aqui também para pesquisar, né, eu gosto de estar ali, e aí depois eu vou ver se eu consigo, você me passa o teu e-mail aí, Luiz, para a gente conversando, viu? Eu não sei quais são os limites que tem de um sistema para outro, sabe? Assim, eu confesso que esse período pequeno que a gente teve lá, né, foi um período que a gente acabou não entrando nesse âmbito, né? Obviamente que conforme a prospecção ela for aumentando, ela for evoluindo, a gente acaba aprofundando em algumas questões, né? Como a gente não foi demandado para essas questões do Tribunal Comunitário em si, isso foi mais a percepção minha do que minha e das colegas, né, do que do projeto em si, né, acaba a gente ponderando que isso ali não pode ser mexido, que isso ali tem que ser evoluído dentro do sistema, que isso é interessante para a defensoria, que a defensoria observe isso, né, a gente acaba dando essas noções assim, mas a gente não fez esse aprofundamento entre um sistema e outro. O que eu sei é o seguinte, em São Tomé, né, as questões de violência, elas não ficam lá nas questões comunitárias, né?
embora tenha um modelo lá, elas não ficam, elas vão para o sistema judicial é um sistema definitivo lá, tanto que os apenados, como eu disse, praticamente todos, né, praticamente todos mesmo, em decorrência de violência contra a mulher, né, então veja que, embora, e aí o teu apontamento é interessante, pelo fato seguinte, e aí eu me lembrei de uma situação, embora o que a gente entendeu, o que a gente observou também, né, até por conta daquele sistema governamental que tem, né, de oitiva das mulheres, embora a gente entendeu que aquele sistema lá ele é refratário, né, ele consegue, ele na verdade ele acaba inibindo, né, algumas mulheres de comunicar esse ilícito. Então a gente entendeu que havia uma subnotificação também, ou seja, que a questão podia ser muito maior do que né? Havia ali em torno ali de 300 e poucos presos, né, cumprindo pena, né, pena definitiva, né? Havia uma ala lá, essa ala dos temporários, a minha colega Letícia que visitou. A gente chegou não ia até ela, porque a gente estava ouvindo muitas pessoas, né? Ela mais curiosidade criminal, ela foi à sala dos temporários lá. Mas também eles, né? Também eles, a maioria era por isso, né? Tinha um ou outro por tráfico, né? Lá em São Tomé, o tráfico não é uma coisa muito... não é uma coisa igual ao Brasil, né? E também já respondendo o Guilherme em relação a isso, né? Aproveitando a tua questão, é que essa questão da desigualdade social deles lá é uma questão assim, não é igual ao Brasil, né? Uma desigualdade social em que você vê que é uma desigualdade tremenda, né? Então, o sistema criminal voltado para um público específico. Lá para eles, não. Lá o sistema criminal deles me parece até muito menos discriminatório do que o sistema criminal brasileiro, né? Porque, assim, 90%, 98% ou 99% da população é negra, né? Então, não tem esse viés igual tem o sistema brasileiro, né? E mesmo sendo um sistema colonizador, criminal colonizador, o que a gente identificou, como eu disse, foi essa questão. Claro que agora havia um alerta lá sobre tráfico, né? Acho que estava mudando a rota de tráfico lá, mas eles têm um voo só, a cada 3 dias, um voo só que desce a ilha. Então, assim, até para uma pessoa que for mula do tráfico, uma coisa para querer descer lá para passar, para ver todas as pessoas elas passam pelo sistema de vigilância deles, né? É um sistema muito arcaico, mas passa pelo sistema de vigilância deles. Então, assim, tinha um ou outro, tinha um brasileiro, uma brasileira, né, uma mulher trans lá, que estava lá presa, e a gente tentou ajudá-la falou com o embaixador, tentou para fazer para voltar ao Brasil, que era uma das únicas pessoas assim que estava por uma questão diferente, né? Porque ela estava por uma questão religiosa, né? E por um crime de patrimônio, porque ela tinha destruído a igreja lá, e a Igreja Universal está lá, né? A Igreja Universal, e eu estou falando de São Tomé, né? A Igreja Universal já tinha uma entrada lá. E ela estava porque ela desculpa, tô falando de Moçambique já mesmo. Moçambique, São Tomé, desculpa, São Tomé. Estou fazendo confusão entre os dois. Essa mulher trans, ela estava lá porque ela tinha agredido o namorado dela, que era um pastor de uma igreja e tudo, e aí o pastor tinha falado que ela tinha desviado dinheiro da igreja, alguma coisa assim, né? Mas ela era uma das temporárias. Aí a minha colega foi falar com ela por conta disso, até porque ela era brasileira e tal. Então ela quis ver se a gente conseguia dar alguma ajuda, né? Em relação ao caso dela. Mas eles nem queriam deixar ela presa porque eles tinham esse problema também, porque como era mulher trans, eles tinham essa dificuldade onde ia deixá-la, né? Se dentro do presídio masculino ou se dentro do presídio dela feminino. Né? E aí eles tinham certeza que se ela fosse para dentro do presídio de ala masculina, né? Podia acontecer alguma violação a ela lá. Então eles tinham esse medo, eles tiveram esse cuidado, né? E a gente inclusive pediu para que esse cuidado fosse mantido mesmo, né? Porque era uma questão de vulnerabilidade além das questões de vulnerabilidade normal, né? Tá? Então, respondendo ao Guilherme e a tia aí, Eduardo, né? Nem respondendo, né? Nem respondendo, né? Mas provocando mais ainda, né? Eu não consegui perceber, e aí o Luiz talvez tenha essa informação, ou a gente possa pesquisar mais à frente, né? Se há essa limitação entre os dois sistemas, né? Mas eu vi que, no caso que foi aportado, que foi me contado, é que o sistema judicial atua, né, mesmo no caso comunitário. Eu não sei se há outros casos em que o sistema não atua de forma alguma, né, respeite absolutamente o caso comunitário. Não sei. Eu sei que, e aí passando para São Tomé, eu sei que São Tomé, o sistema judicial, ele é bem forte, né? Ele é bem forte. Talvez o respeito ao sistema comunitário, como é em Moçambique, não seja tão forte como o sistema moçambicano. Né? O sistema moçambicano é um sistema de sistema comunitário muito forte, muito bem estabelecido, sabe?
Interessante, Edson, obrigado. Interessante perceber que não tem um recorte de raça, né? Na segregação daí são outros critérios. Agora, com relação ao Eduardo, interessante, por exemplo, a Constituição Boliviana, que é de 2009, né, ela é recente, ela tem expressamente no texto que as decisões tomadas nos tribunais campesinos e indígenas não podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Isso na boliviana, então isso é interessante. Interessante. Me parece ser algo bastante evoluído, né? Mas, desculpa, alguém tem mais alguma questão que gostaria de fazer? É, senão não quero tomar tempo do Edson mais na hora do almoço de vocês. Eu vou, eu vou encerrar, mas encerrar o evento, né? Acho que o debate a gente pode continuar, ainda mais, né, quando o convite for feito ao Luiz, para que ele também venha trazer as suas experiências, porque eu acho que realmente será muito interessante. Eu agradeço, Edson, pela tua disponibilidade. Obrigado por apoiar a Declen, por ter trazido essa experiência que, como eu disse, nós não podemos ficar só no campo teórico das discussões da descolonização, senão nós vamos sucumbir ao projeto colonial de alguma maneira. Eu acho que justamente essa experiência, essa foi a briga que eu e Del já fizemos com o Max Planck de Hamburg, justamente porque se queremos descolonizar, nós não podemos ficar no estrito campo da universidade, porque senão as discussões vão ser sempre dominadas por eles, infelizmente. Então, obrigado, Edson, por trazer essa riqueza da sua contribuição e obrigado a todos e a todas pela presença. E bom Obrigado, resto de Guilherme. final Agradeço de aí semana. a paciência de todo mundo, viu? Estender um pouquinho mais, né? E fico aí, Guilherme, à disposição para participar dos outros aí, para ouvir, para aprender mais com vocês também, viu? Perfeito, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Parabéns, boa Tchau, tarde. tchau. Tchau, tchau.